Olá, gente, de volta para mais um episódio do nosso podcast Advocacia na Veia. Nosso segundo episódio é com uma amiga querida, advogada, professora. Vocês vão saber já já. Ela é professora da Universidade Tiradentes, ela é mestre, doutora em Direito Público, professora de Direito Constitucional, advogada há mais de 10 anos. Depois ela vai dizer aqui o período, acho que é com certeza há mais de 10 anos, não sei se é 11, 12, mas ela vai dizer, né? E é uma advogada militante, professora com grande produção acadêmica, produção forense, com petições e com a qualificação técnica que honra a advocacia sergipana, né? Eu estou aqui, a nossa convidada é Clara Machado, professora, advogada Clara Machado, minha amiga. Um prazer estar aqui com você. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, nosso segundo episódio, né, do podcast Advocacia na Veia. Nós vamos falar de temas importantíssimos, sensíveis, atuais, né? A sua produção acadêmica, inclusive, é atual. E a sua militância combativa na advocacia e como cidadã também é muito proativa, muito tá na modernidade, ou seja, na contemporaneidade, né, do século XXI. Por que falo isso? Falo porque se trata, Clara é uma mulher de luta, é uma mulher consciente do seu papel na sociedade, consciente do seu papel enquanto advogada e enquanto professora, né? Professora de direito. Nós sabemos que ao longo dos séculos, né, a mulher sofre com preconceito, com discriminação, sofre com violência de gênero, sofre com abuso, com assédio. E mesmo com a Constituição de 1988, declarando a igualdade entre homens e mulheres, ainda as mulheres se ressentem de uma igualdade de gênero, inclusive remuneratória. Porque esse é um processo de evolução, que a luta tem que ser diária, né, para se conquistar avanços e a igualdade de direitos. E é isso que nós vamos discutir aqui também, né? Vamos falar um pouco também sobre as suas obras acadêmicas, a sua tese de doutorado, extremamente importante para o mundo jurídico e para a advocacia, inclusive, sobretudo, né? E vamos falar também algumas questões pessoais. Aqui vai ser uma conversa muito, muito, muito legal. Clara, muito obrigado. Eu que agradeço, Henrique Ley. É um prazer enorme, né, poder estar aqui no seu podcast e dizer que, de fato, né, como advogada, como professora, como mãe, como mulher, a gente precisa, né, estar nesses espaços para dialogar, para trazer uma maior conscientização, né, para que a gente consiga trazer um pouco da nossa experiência e também da nossa vivência, né, um pouco da nossa realidade, para que outras mulheres, né, outras pessoas nos escutem e possam aí pensar, né, nos desafios, e a partir desses desafios a gente consiga repensar a estrutura, né, da nossa instituição, repensar a estrutura de tudo que a gente vê aí, né, no mundo afora, e que, de fato, reproduz, muitas vezes, violências, desigualdades, etc. Os desafios, eles são muitos, e olhe que eu sou mulher, mas ainda é uma mulher privilegiada diante, né, da minha condição social. Existem outras tantas dificuldades, né, e tantas mulheres que sofrem muito mais, mulheres negras, mulheres com deficiência, mulheres que têm que lutar todos os dias, né, para conseguir com 1, 2, 3 turnos de trabalho, né, para conseguir aí, né, dar
dar o pão de cada dia para os seus filhos, para as suas filhas. Então, quando nós falamos e quando nós pensamos nesse olhar de gênero, nada mais é do que isso, né? É ter um olhar diferenciado para essas realidades. Isso é muito necessário, né? Isso é muito necessário. A gente sabe que nós vivemos uma sociedade machista, né? Ainda vivemos uma sociedade machista. Isso tem quebrado ao longo da história, num processo de evolução, né? De lutas, mas ainda prepondera o machismo, prepondera, né, o preconceito, a discriminação racial, né? Então, a gente sabe que a mulher, pelo fato de ser mulher, já é discriminada, né? E uma mulher negra e pobre ainda sofre mais discriminação, pelo fato de ser pobre, pelo fato de ser negra e pelo fato de ser mulher. Essa é a realidade histórica do nosso país. Que nós temos uma missão no século XXI, né? Que temos a consciência e abominamos essa cultura, que nós, ou contra a cultura, que nós façamos essa luta, né? De combate ao racismo, de combate à misoginia, a todo e qualquer preconceito, e de combate à discriminação, ao abuso à mulher. Olha, nós, no nosso ordenamento jurídico, você sabe muito bem disso, né? No século passado, a mulher era considerada como um ser relativamente incapaz. Exatamente. Relativamente incapaz, né? No Código Civil do século passado, né? Então, veja que a evolução com a Constituição de 1988 foi grande, que lá está logo no caput do artigo 5º, né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, mas não basta estar na Constituição, né? A efetividade das normas, da Constituição, é um trabalho diário de luta, de militância. E aí você faz um corte muito importante. E aí é onde vem, eu vou agora fazer essa pergunta a você. Você diz, eu sou uma mulher, sofro discriminação, embora seja uma mulher privilegiada pelas condições sociais que hoje, porque você é uma professora, com mestrado, doutorado, respeitada, advogada, militante, não é negra, né? Mas mesmo assim sofre preconceitos, discriminações, né? E é advogada. Veja, e é por isso que, mesmo a advogada, é bom que todos saibam, as advogadas sofrem discriminação diária, né? Eu queria que você, com sua experiência na advocacia, dissesse como você vê isso, como você sente isso como mulher. Porque nós, homens, é difícil. A gente enxerga, sim, mesmo os homens que combatem o machismo, como eu, mas a dor, a percepção não é a mesma de quem efetivamente é mulher. Exatamente. E vocês não vão ter essa percepção porque vocês não vão sentir as nossas dores. Veja, Henrique, são muitas discriminações que nós, mulheres advogadas, passamos no dia a dia. A OAB, ela tem 93 anos, né, de existência, e nesses 93 anos de existência, nós temos, na verdade, apenas em 2015, uma política de valorização da mulher advogada. Em 2015. Ou seja, perceba que nós não temos ainda nem 10 anos de valorização, nem 10 anos de política de valorização da mulher advogada. Isso é muito sério, quando a gente pensa que temos uma instituição que tem 93 anos. E que nesses 93 anos nós ainda não conseguimos transformar, e você sabe que eu, como constitucionalista, dou muita ênfase às palavras, às nomenclaturas, e continuamos trabalhando, e o IBDFAN e tantas outras instituições, né, já tentaram essa modificação, né, somos maioria,
as mulheres são maioria, somos 706 mil mulheres advogadas, contra 657 mil homens advogados. Ou seja, somos uma maioria expressiva de mulheres advogadas dentro desse universo de 1 milhão e 300. Exatamente. Inclusive aqui em Sergipe. E ainda continuamos com a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu não sou advogado, eu sou advogada. Então, é inadmissível. Essa instituição não vai representar a mulher advogada enquanto o símbolo e a nomenclatura permanecer Ordem dos Advogados do Brasil. Tem que ser Ordem da Advocacia do Brasil para representar homens e mulheres. Isso já é bastante simbólico. E no dia a dia, temos sim inúmeras discriminações. Eu posso dizer algumas delas com muita simplicidade. Por exemplo, quando eu estive gestante, por duas... Na verdade, eu tive 4 gestações. 2 delas, eu tive 2 abortos naturais, o que por si só já foi bastante desafiador enquanto mulher, né? E somente nós, né, que passamos pelo processo sabemos o que é ter, né, um aborto. Ou seja, tive 4 filhos, né? 4 filhos e filhas, no caso, né? E 2 meninas eu tenho, né? Letícia e Luísa. Nas gestações de Luísa e Letícia, quem está gestante, só nós sabemos o processo. No final de gestação, é muito difícil, é muito desafiador você continuar trabalhando na mesma intensidade. Então, imagine se a gente não tem uma proteção especial, se a gente não tem um olhar diferenciado para a gente fazer os prazos, para a gente fazer as audiências, para a gente fazer a sustentação oral. Eu não sei se você recorda da Lei Júlia Matos, que foi em 2016. Por que surgiu a Lei Júlia Matos? Porque Júlia Matos estava gestante, pediu para ter preferência numa sustentação oral, não foi autorizada essa preferência na sustentação oral e ela antecipou o parto dela. Uma agressão notória por uma instituição, veja, ela estava dentro de um tribunal, que não deveria acontecer. E depois disso, teve que ter, obviamente, né, uma mudança. E foi a Lei Júlia Matos, ela traz aí, né, uma mudança e uma garantia, algumas garantias de direitos para as mulheres advogadas, lactantes e gestantes. Então, a gente tem, por exemplo, uma vaga, né, as mulheres gestantes e lactantes, a gente tem que ter direito à prioridade na sustentação oral, a gente tem que ter direito a uma vaga nos tribunais, né, necessariamente. Mas eu pergunto, a gente tem isso na nossa seccional, necessariamente, nas seccionais Brasil, por exemplo? Será que... Aí tem um ponto que eu me lembro muito bem, né, quando eu estava gestante, quando a gente pede, por exemplo, olha, nós pedimos para adiar uma audiência. Aí, isso está na Lei Júlia Matos, por exemplo. A gente quer adiamento da audiência, só que repare que absurdo. Eu preciso ser a única na procuração, e eu tenho que ter autorização e ciência do meu cliente. Veja, quem é advogada... Na prática, isso, veja, Hinckley. Como é que vai efetivar isso? Não, primeiro... Para inglês ver, né? Exatamente. Porque quem é advogada que atua sozinha hoje? Não tem. E se é uma audiência que só Clara pode fazer? Porque às vezes o cliente só quer Clara. É verdade. Então, assim, eu não posso exigir... Se eu estou pedindo uma suspensão de audiência, o juiz não tem... O juiz, o tribunal, não tem que questionar. Tem que ir lá e suspender. Isso. Então, entende que o olhar, ele ainda não é um olhar matriarcal. O olhar é patriarcal. É verdade. A gente precisa mudar esse olhar. Isso. E, infelizmente, o inconsciente machista, o inconsciente patriarcal, ele não nos permite. E isso não é apenas o olhar, infelizmente, porque é um homem que está sendo violador. Às vezes até a mulher viola. Porque a cultura está impregnada em toda a sociedade, a cultura machista, né? Veja, você falou temas extremamente importantes. Você já adentrou aí num tema de prerrogativas, porque existem prerrogativas da mulher advogada, né? Sim. Veio esse movimento de 2015 para cá, só a partir daí. Você me falou 2015, e eu vou fazer aqui um parêntese. Em 2015, eu fui candidato pela 3ª vez, né, a presidente da OAB. Conseguimos, mais uma vez, a advocacia me deu essa confiança,
nos deu, né? Foi uma chapa de 81 colegas, mas pela primeira vez no Brasil, no sistema OAB, se fez uma chapa de igualdade de gêneros, igualitária. Eram 80, 40 homens e 40 mulheres. Pela primeira vez no Brasil, em 2015, a chapa encabeçada por mim. E depois desse exemplo, logo depois, o Conselho Federal transforma como uma regra, né? Uma regra, um pressuposto para a validade de chapas para com a OAB a igualitária. E nessa chapa 2015 também, pela primeira vez na história da OAB, né, se elegeu, foi Sergipe, a nossa chapa, um preto conselheiro federal, que foi Kleber Renzo, irmão de Cleidson Nascimento. E olhe, e a gente só soube disso, né? Porque quando ele chegou lá, né, e sentou na bancada de Sergipe como um preto, causou espanto. O Conselho Federal gravou vídeo especial com ele. Depois de 90 anos de história da OAB, nunca um preto chegou ao Conselho Federal. Aí veio a regra, também despertada por nós aqui de Sergipe, isso é história. A regra de ter a cota racial no Conselho Federal para as chapas e em todo o Conselho Seccional. Hoje é regra do Conselho Federal. Então, a história se faz assim, ousando. Foi uma ousadia nossa, fazer uma chapa paritária, colocar cotas raciais na nossa chapa, inclusive no Conselho Federal. E hoje é regra. Então, é isso. Não se conformarmos com o status quo, com a lei. A lei, muitas vezes, ela é injusta. Lei e justiça, muitas vezes, não dialogam. Esse artigo de lei, né, que foi feito agora, o movimento de 2015, de que a advogada, para conseguir suspender os prazos... Audiência. Não, suspender a audiência. Audiência, né? Audiência. Ela só precisar... E de prazo também, viu? Prazo e audiência. Não, a suspensão de prazo a gente consegue. O problema é a suspensão da audiência. Mas, mesmo sendo uma só... Precisa ser só advogado, só uma na procuração... Com uma na procuração... Eu não me recordo ao certo. Eu sei que com certeza a suspensão de audiência. Audiência, se eu não me engano, também os prazos. Os prazos eu não me recordo. Também os prazos. Os prazos eu teria que confirmar. O que é também grave, né? O que é também grave. Porque na prática hoje ninguém advoga mais só. Não, muito raro. Não. Né? Ninguém advoga mais só. E jovem advogada, por exemplo, não pode. É uma lei, é um artigo para inglês ver, para não ser aplicado. Né? E ainda ter que ter autorização. A ciência do cliente. Pois é. Você, em mesa de parto, como é? Como é que vai fazer isso? E veja, e a confiança do cliente é aquela. Não tem claro, porquê você autorizar. Não, é uma coisa... Eu acho que para avançar, inclusive, em conquistas legais, é preciso que as mulheres ousem. Eu falei aqui um exemplo de ousadia nossa, em 2015, né, na formação da chapa, e que se transformou em regra da OAB, né, nacional. Acho que a ousadia das mulheres está em ocupar os espaços institucionais. Inclusive, nós estamos falando aqui de advocacia, de mulher advogada, ocupar os espaços na OAB. Né? Por exemplo, nunca houve, 93 anos de história da OAB, nunca houve uma mulher presidente do Conselho Federal. Nunca houve. Nunca houve. Exatamente. Nunca houve, em 93 anos de história da OAB, uma mulher presidente da seccional de Sergipe. Né? Então, eu sei que eu fui presidente por 3 mandatos. Eu sei da importância estratégica de mudanças dentro da instituição, do sistema OAB, quando você ocupa cargo como presidência, quando se tem uma bancada forte de mulheres no Conselho Federal, né? Quando se tem mulheres representando dentro da diretoria do Conselho Federal, porque quando se tem mulheres realmente de luta
comprometidas com esta causa, com causas sociais em comissões estratégicas, como a Comissão de Direitos Humanos, como a Comissão de Defesa da Mulher, né? Como outras comissões, como a Comissão das Prerrogativas. Então, é preciso que as mulheres tomem consciência da importância estratégica para a luta, para o avanço de direitos, a ocupação desses espaços. O que você acha disso? Veja, sem dúvida, ocupar os espaços é fundamental. É fundamental porque toda a política, né, de inclusão, de valorização, ela passa por um diagnóstico, né? Obviamente. Não tem como você pensar uma política sem fazer um diagnóstico. Isso é pesquisa, né? Não tem, você faz a pesquisa, você faz um diagnóstico e depois você pensa, né? Você aplica e tem que ir para a esfera de aplicação. Quais são as dificuldades que eu vejo, né? De pensar, de por que a mulher ela não se envolve tanto, né, na gestão e não vai, né, na política, né, da instituição como um todo. Porque são muitos desafios que nós já enfrentamos no dia a dia, né? Eu dou um exemplo muito simples. Nós, mulheres, quando a minha filha que adoece, né, a minha filha adoeceu, eu tenho que parar tudo, Henrique Clay. Porque eu não posso simplesmente... Para mim, o que é mais importante não é a ordem, não é a advocacia. Para mim, o mais importante é a minha filha. Existe uma relação da maternidade e a advocacia que precisa ser vista com um olhar de gênero muito, muito cuidadoso. E obviamente que eu não desconheço e isso é muito característico, que para eu mudar essa estrutura e para eu ter esse olhar, é claro que precisa alguém estar lá para enxergar isso, né? Então, ter essa mudança de estrutura, ter essa mudança de visão, nós mulheres precisamos ocupar esses espaços. Certa vez eu marquei com outras advogadas, vamos almoçar? Vamos. Você precisa ver os desafios que foram. Quando os homens marcam para almoçar, é assim. Eles conseguem, eles se reúnem, não precisa de nada. Avisou só, estou indo almoçar, viu? E para a esposa, para aquilo. Às vezes nem avisa para a esposa, vai lá e almoça, né? Enfim. Mas pra gente não, porque a gente tem uma logística, a gente gosta de estar com o filho, com a filha, a gente tem que saber quem é que vai pegar, quem é que vai... Entende que a cabeça da mulher, ela é diferente? Então, o olhar, ele é diferente. Então, nós temos uma série de desafios para chegar lá. Não estou dizendo que isso não faz com que a gente não precise estar. Ao contrário. Quanto mais mulheres participarem do processo, melhor. Quanto mais mulheres estiverem engajadas nesse processo e acreditarem nesse processo, melhor. Por quê? Porque se tivermos uma força, uma coesão e um entendimento de que juntas conseguiremos fazer aí uma mudança de contexto, aí a gente consegue fazer uma gestão diferenciada. Exemplo, eu não posso pensar uma gestão que seja inclusiva para as mulheres e acolhedora para as mulheres e pensar reuniões até 11 horas da noite, meia-noite. Isso não é uma gestão inclusiva. Porque nós queremos estar com as nossas filhas, nós gostamos de colocar nossos filhos e nossas filhas para dormir. Isso é inclusão. Isso é pensar em inclusão. Interessante. Muito interessante esse aspecto. É claro. Sim. Porque é uma coisa simples, né? É claro. Então, não me venham marcar a reunião começar 8 horas da noite para terminar 2 da manhã, porque eu não vou, Henrique Clay. Eu não vou. Eu quero colocar a Luísa para dormir, que é a coisa mais importante da minha vida. É meio que, na prática, barra inviabiliza a participação da mulher. Exatamente, porque a gente vai fazer essa ponderação. Sim, muito interessante. Porque pra gente é o que é mais importante. Estar com os nossos filhos é um valor muito importante. E a gente não vai perder a etapa de crescimento. A gente não quer perder essa etapa de crescimento, porque a cobrança é muito grande. Porque, no fundo, tudo que dá errado, se acontecer qualquer coisa, é a nossa autocobrança, que é muito grande. Ninguém... É difícil, porque é difícil pensar a psicologia, né? Mas, no fundo, se aconteceu qualquer problema com os filhos, a culpa é da mulher, que não estava... Que não é assim que a sociedade vê? A culpa é dela, estava fora, a culpa é dela, está fazendo doutorado, a culpa é dela, está fazendo... Eu sofri bastante. Eu tive Letícia
quando eu estava fazendo doutorado. Eu perdi uma gestação durante o doutorado, Henrique Clay. Barra. Eu perdi uma gestação durante o doutorado. Porque eu ia e voltava para Salvador todas as segundas-feiras. Eu ia e voltava, eu pegava avião, eu saía daqui 3 horas da manhã, pegava, assistia todas as aulas, assistia a primeira aula às 7 da manhã, a última aula do professor Edivaldo Brito, fantástico, professor Edivaldo Brito, meu queridíssimo professor, assistia a última aula e ele dava aula pontualmente de 6 às 10. Na UFBA, na né? UFBA, exatamente, na Universidade Federal da Bahia. Terminava 10 da noite e eu voltava para casa no mesmo dia, porque eu queria ir e voltar, eu queria advogar, eu queria ser professora, eu queria estar em casa, porque Zezinho estava em casa e para mim era importante estar com Zezinho, eu já estava casada. Então, veja, eu fazia as minhas escolhas e eu perdi a primeira gestação nesse vai e vem. Então, imagine quantas cobranças internas e externas eu sofri. Eu tive Letícia no percurso do doutorado. E sabe o que eu escutei? Você vai escrever a sua tese de doutorado e você vai amamentar com a outra. Você vai dar mama para sua filha de um lado e você vai escrever a tese com a outra mão. Eu cheguei a escutar isso. Então é muito sério. É muito sério. É muito sério. Só nós sabemos o que nós passamos. E vocês nunca vão sentir as nossas dores. É verdade, claro. Os homens nunca vão sentir as nossas dores. Por isso que nós precisamos estar realmente nesses espaços. Se nós não estivermos nesses espaços, a gente nunca vai ter uma mudança real. A gente nunca vai ter uma mudança efetiva. Eu sei. Mas também sei o quanto é desafiador para nós mulheres ocuparmos esses espaços. Isso eu não posso deixar de reconhecer o desafio. Talvez ainda por conta disso, a velocidade não é o suficiente hoje, né? Ou seja, há uma evolução de ocupação de espaço na política, Sim. nas instituições como a OAB, no próprio poder judiciário, né? Acho que por conta dessas dificuldades do dia a dia. Você veja, houve uma decisão recente do CNJ, muito interessante, de priorizar, né, os tribunais priorizarem a nomeação de juízas mulheres, né, na vaga de merecimento para o quinto. Para o quinto, não, a vaga de merecimento para o tribunal. Fazendo um corte aqui para explicar, porque o podcast é embora a advocacia na veia, mas a advocacia é para a sociedade. Sim, é para claro. o mundo. Então, existe o critério de promoção, né, de um juiz, de uma juíza, para o Tribunal de Justiça, por exemplo, né? E constitucionalmente, você é promovido, passa a ser desembargadora, ou pelo critério de merecimento, ou por antiguidade. Então, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, em recente resolução, colocou que os tribunais devem priorizar, neste critério de merecimento, as juízas serem promovidas para o cargo de desembargadora, como uma forma de evoluir no sentido de trazer uma paridade de gênero nos tribunais, porque Sim. é terrível, né? No Sim. Supremo Tribunal Federal temos 11 ministros, só tem uma mulher. Em todos os tribunais no Brasil, inclusive Sergipe, tem uma minoria, são 4 desembargadores. 4 desembargadoras de 15 desembargadores. Aqui em Sergipe são 15 desembargadores, só existem 4 mulheres. Então, é importante. Vamos ter agora, no próximo ano, ou não se sabe ainda, mas provavelmente no próximo ano, mais uma vaga do quinto, que será a vaga da advocacia. Sim. É importante que as mulheres advogadas participem do processo para o processo da lista sexta, né? E aí, depois, no quinto a advocacia elege uma lista sexta de advogados e advogadas que se candidatam. Essa lista sexta, ela é homologada pelo Conselho da OAB e que encaminha para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, avaliando os 6 nomes, em uma sessão pública, escolhe 3. E desses 3 nomes, o governador é
nomeia. Isso. Então, esse é o processo mais complexo, que é o processo da vaga do 5º constitucional. A vaga do 5º constitucional varia entre advocacia e Ministério Público. Recentemente, entrou uma vaga do Ministério Público, que é o desembargador Etélio Prado. Então, acho que é importante abrir esse debate, sabe? E nós nunca tivemos uma mulher advogada ocupando o 5º constitucional. Nunca tivemos. Né? Acho, assim como nunca tivemos uma presidente da OAB de Sergipe, também nunca tivemos uma mulher ocupando como desembargadora o 5º constitucional, seja da advocacia, seja do Ministério Público. Então, é importante participar. É mais do que importante, é estratégico para a luta, para o avanço de direitos, de conquistas para as mulheres, para os negros e negras, que participem do processo, né? E Henrique Ley, quando a gente fala participação das mulheres, tem que ser uma participação das mulheres em todos os sentidos. Por exemplo, mulheres negras têm que participar estrategicamente também, mulheres com deficiência. Sim. Porque se elas não estiverem ali, a gente não sabe a dor que elas sentem, entende? A gente não tem como falar por elas, a gente não tem o lugar de fala. Por mais que a gente tente criar as políticas institucionais, se aquelas mulheres elas não estiverem ocupando aqueles espaços, também haverá uma dificuldade de se pensar a política institucional. Então, isso é muito importante, né? Então, por exemplo, muitas vezes, né, o que acontece ao longo... O que a gente tem visto? Quem sofre mais violação de prerrogativa é a jovem advogada. Por que a jovem advogada sofre mais violação de prerrogativa? Porque ainda é muito jovem e aí há o juiz, enfim, né? Às vezes o promotor, às vezes o próprio delegado, numa situação diz, é muito novinha, e aí desmerece, né, numa audiência. Sofre, né, assédio. Assédios, às vezes até violência física. A gente teve, né, o caso da doutora Águita, que foi relatado, né, e que teve a situação, uma situação grave, teve uma situação também grave, doutora Priscila, enfim, a gente tem algumas situações que são graves aqui no nosso estado, e fora situações que a gente está vendo no Brasil todo, né, recentemente a gente teve o caso, né, da doutora Marília Bambrilli, né, que estava sustentando no tribunal do júri, e que foi ali, né, depreciada por um promotor, e não era, veja, era uma advogada experiente, eu não estava, exatamente, eu não estou falando de uma jovem advogada. Eu estou falando de uma advogada experiente. Eu tive uma situação agora em Roraima. Vice-presidente da seccional, em que o presidente se afasta e ela não pode atuar. Chama um outro. E ela não atua. Isso também escandalizou. Ela teve que fazer um pedido público de violação. Veja, violação regimental, inclusive. Muito sério. Muito sério. Então, legal. Exatamente. Não adianta a gente simplesmente estar lá, ocupando o espaço e não haver efetivamente o respeito da nossa atuação, da nossa função e do porquê a gente está lá. Então, isso é muito sério no Brasil, né? Porque se instituiu a política de cota para as mulheres na política. A gente sabe disso. Só que a gente já sabe também tudo o que já aconteceu. E o TCE, o Tribunal Superior Eleitoral, teve que intervir por conta, né, das fachadas, né? Porque também aquela lei eleitoral é para inglês ver, né? Entende? Você vê que as mulheres não participam de verdade. Entende? Por quê? São manipuladas, usadas como laranjas, crime eleitoral. Exatamente. Precisa melhorar, mas com uma bancada altamente machista. É difícil, né? Henrique Ley. Com representações de mulheres. Mas entende como é difícil? Entende como é difícil? Muito difícil. E se não tiver um combate efetivo e uma punição efetiva, nós mulheres vamos desistir. Vamos dizer, as jovens advogadas, veja, o que acontece? Somos a maioria? Somos. Mas também, ao longo dos anos, somos as que mais desistimos. É preciso união. Sabe? É preciso unidade. É preciso que essa unidade se transforme em um movimento. Eu acredito em movimentos. Minha formação é de movimentos. Você sabe, eu sou advogado de movimentos sindical há muitos anos. Participei do movimento estudantil. As coisas se conquistam através da luta.
e a luta se faz com o movimento coletivo. Eu acredito muito na ação coletiva. Claro, toda a ação coletiva, a liderança faz diferença. Movimento sem liderança não tem consequência, não tem norte, né? Então, acho que lideranças, inclusive de verdade, legítimas, se constrói ou se constitui nos movimentos, dentro dos movimentos genuínos, legítimos, com causas necessárias de luta. E a causa pela defesa da igualdade de gênero, pela defesa da igualdade racial, né? Pelo combate ao preconceito, à misoginia, à violência. São causas necessárias e são causas atuais de combate. Para a Constituição, você é uma professora muito qualificada, muito respeitada, muito querida, eu sei, pelos alunos e ex-alunos. Você sabe que a Constituição, né, para ter efetividade, e essa é a luta do século XXI, é dar efetividade à Constituição, é preciso que haja luta, é preciso que haja movimento, é preciso que haja ação coletiva, que isso é um processo histórico, né? Senão nós vamos ficar apenas no Estado liberal de direitos e não no Estado social de direitos efetivo. Porque o problema, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, eu tenho dito já há algum tempo, o problema no Brasil não é falta de Constituição. Não é que a Constituição é ruim. A nossa Constituição é uma das melhores do mundo, das mais evoluídas do mundo. Você pega lá as declarações de direito, né, são avançadíssimas, são atuais do século. Mas a efetividade, ou seja, essas declarações no mundo prático, no dia a dia, nas ruas, dentro de casa, dentro do seio familiar, nas instituições, nas praças, elas são efetivadas? Elas ocorrem de fato? Não, né? Então, é isso. Nenhum direito cai do céu, né? Ninguém dá direito a ninguém. Porque quando você conquista um direito, é porque o outro cedeu poder. Direito é poder. Quando uma determinada categoria, classe, gênero conquista poder, alguém cedeu. Conquista direito porque alguém cedeu poder. E ninguém cede poder de graça. É instinto do ser humano. E com certeza. E, na verdade, a luta, né? Quando você recebe algo que sem ser através de uma conquista, vide a CLT, né, quando foi construída, obviamente, a gente sabe, né, que os direitos trabalhistas, eles passaram por esse processo, né? Então, precisou de uma rediscussão, né? Depois, vamos lutar, porque era o que, né, a gente sabe das dificuldades, né, dos direitos trabalhistas, justamente por isso, né? O que é que se queria à época, né, e o que foi depois a corrida que teve que existir para a efetividade desses direitos, né? E o que se tem feito com esses direitos hoje, o desmantelamento, né? Por conta da desmobilização. Exatamente. Quando a sociedade, os trabalhadores se desmobilizaram, ou seja, não há movimento, veja que os direitos estão refluindo. Exatamente. Isso é muito grave, isso é muito sério. Convicção nisso. Isso é muito grave. Então, a nossa Constituição, ela é perfeita. Eu digo para as minhas alunas, para os meus alunos, assim, que eu não vejo a nossa Constituição, ao contrário, assim, ela consegue abarcar todos os novos direitos, abarcar, né, todas as situações, mas, assim, é muito importante, sem dúvida, que haja um processo de conscientização maior, né? E outra, o que eu acho que também é bastante relevante, é que já se comece, principalmente com a tecnologia e com o avanço da tecnologia, que a gente comece a ampliar a conscientização
dos direitos e deveres em relação aos nossos filhos, às nossas filhas, já nas escolas. Então, a gente precisa começar a trazer a consciência já de sala, sabe? Já de sala. E um ponto que eu trabalhei bastante, Henrique Lei, na minha tese de doutorado, foi que nós temos, de fato, na nossa Constituição, muitos direitos e são importantíssimos esses direitos. A gente não pode deixar de reconhecer, né, os direitos humanos fundamentais, o artigo 5º, os direitos individuais, os direitos sociais, os direitos transindividuais. Mas, para além desses direitos, nós precisamos retomar na sociedade a compreensão e a convicção de que nós também temos deveres. Existem deveres humanos que precisam ser resgatados. E quando eu digo deveres humanos que precisam ser resgatados, a palavra dever, ela tem aí uma dificuldade de compreensão e uma repulsa, porque, de fato, por muitos anos, o Estado ele se apropriou, né, do dever de uma maneira equivocada. De uma maneira equivocada, porque era o Estado que se apropriava do ser humano e impunha esses deveres. Não estou falando dos deveres nessa percepção. Eu estou falando de deveres na perspectiva de corresponsabilidade social. E nós somos corresponsáveis pela nossa sociedade, por tudo que acontece no nosso dia a dia. Então, nós temos direitos humanos, e isso é muito centrado na nossa Constituição, no artigo 1º, no inciso 3, quando a gente fala da dignidade humana, que é o fundamento do ordenamento jurídico, porque o direito ele está, né, totalmente voltado para a dignidade do ser humano, da pessoa humana. Então, eu tenho a dignidade humana como fundamento do direito humano, e, na minha percepção, eu tenho a fraternidade como fundamento dos deveres humanos. Eu não tenho como pensar uma sociedade sem essa relação direito-dever. E por que é tão importante o dever? É tão importante o dever porque, no momento que eu compreendo que nós temos deveres humanos, eu compreendo que eu preciso do outro. Que eu tenho que fazer com o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito comigo mesmo. Que existe uma relação, uma relação de direito, no direito, que é uma relação de alteridade. Que é uma relação que é intersubjetiva. Não existiria o direito sem a intersubjetividade. Não faria sentido ter direito sem intersubjetividade. Só existe o direito porque existe liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade sem fraternidade é arbítrio. Liberdade sem fraternidade é arbítrio. Não é possível falar... Essa eu vou anotar. Não é possível falar... Liberdade sem fraternidade é arbítrio. É claro que é. Veja, aprofunde isso. Por que é arbítrio? Liberdade, porque eu não sou livre, eu não posso dizer... Eu vou dar um exemplo para ser mais claro, para quem está nos ouvindo. Eu quero ser livre, eu quero dizer, eu sou livre. A gente estava a gente viveu uma pandemia, não foi? Uhum. Vivemos uma pandemia. Sim. E eu não quero usar máscaras. Por que você não quer usar máscara? Eu sou livre, eu quero sair. Veja, você não tem liberdade nesse momento. Porque você vive em comunidade. Muito interessante. A sua liberdade, ela vai até o limite do outro. Uhum. Então, se você vive em sociedade, você tem que respeitar o outro. Liberdade sem fraternidade é arbítrio, Henrique Lei. É claro que é, porque a fraternidade é essa relação interpessoal. Fraternidade é a relação em comunidade, é o viver em comunidade. Se você quer viver sozinho, se isole. Fraternidade é um dever humano. É um dever humano. É um dever humano. Na verdade, o dever humano, a essência do dever humano é a fraternidade. A essência do dever humano é a fraternidade. A essência... Outra, vou anotar aqui. A fraternidade, na verdade, é um princípio fundamental, é um princípio jurídico constitucional, na nossa visão. E aqui, quando eu digo nossa visão, é a minha visão, é a visão do professor Carlos Augusto Alcântara Machado, a visão do professor Aires Brito e a visão de vários constitucionalistas, né, que estudam o humanismo jurídico constitucional e fraterno. Muito, muito interessante essa sua abordagem. Inclusive, você é professora de Direito Constitucional, né, com mestrado, doutorado, fazendo um pós-doutorado agora, né? Na Universidade de Deusto. Na Espanha. Na Espanha. Você é professora de graduação, de pós-graduação no mestrado, doutorado, na UNIT. Em Direitos Humanos, Direitos Humanos na UNIT.
E a sua tese de doutorado foi sobre os princípios da fraternidade. Isso, né? isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você tem um livro, né? Isso, eu trouxe até para você aqui para te presentear, né? Ah, que coisa boa. Que é o joia. Princípio Jurídico da Fraternidade. Princípio Jurídico da Fraternidade. Eu estou atualizando ele, na verdade ele já está esgotado. Esse aqui é relíquia. Ele está esgotado, mas eu acredito que esse ano já sai a segunda edição. Eu estou ampliando um pouquinho ele. Mas a ideia agora vai ser o princípio jurídico da fraternidade e deveres humanos, né? Porque, na verdade, qual foi a inovação que eu trouxe? Foi justamente pensar a fraternidade e os deveres humanos fundamentais. Né? Por quê? Porque o princípio jurídico da fraternidade, a fraternidade enquanto princípio jurídico, já vinha sendo abordada em 2014, o professor Carlos Augusto Alcântara Machado, que é procurador de justiça, que é meu tio. Sim, né? Ele foi meu professor de constitucional. O meu também. Excelente, o meu grande também. amigo. Carlos Augusto Alcântara Machado, meu amigo, meu professor, minha referência, uma das referências de direito constitucional. Eu sou suspeita, tio, né? Sou suspeita. Mas, na verdade, eu estudo fraternidade desde 2009. Ou seja, já no mestrado eu trabalhei com fraternidade, mas era na parte de políticas públicas, que eu trabalhei com políticas públicas, direito financeiro, orçamentário e saúde. Então, era uma outra vertente. No doutorado, eu tinha que construir uma tese, né? E aí eu trabalhei com princípio jurídico da fraternidade e deveres. E aí, o que eu entendi? Que precisava, assim, construir uma categoria jurídica, né, da fraternidade, que o professor Carlos Augusto já tinha, né, trazido, mas numa visão, ele trouxe numa visão também muito, muito alinhada, né, com o cristianismo e o humanismo, e eu tentei trazer uma visão mais alinhada a um aspecto jurídico. Então, o que é a fraternidade? Para mim, fraternidade é um princípio jurídico, um jurídico constitucional que vai trabalhar dentro de uma perspectiva do reconhecimento do outro. Então, eu tenho que trabalhar numa lógica do reconhecimento do outro. E pensar o direito nessa relação intersubjetiva, né? E quando eu penso o reconhecimento do outro, eu estou trabalhando dentro de uma lógica de... o direito, ele só existe nessa relação, né? Eu só posso falar de fraternidade, do princípio jurídico da fraternidade, se eu respeito o outro dentro dessa perspectiva. Então, é possível aplicar o princípio jurídico da fraternidade em algumas situações, e foi aplicado durante a pandemia. A gente vê com clareza, né, os deveres que foram exigidos, né? O Superior Tribunal de Justiça tem aplicado o princípio jurídico da fraternidade em várias decisões. O Supremo Tribunal Federal já aplicou também o princípio jurídico da fraternidade. Então, é um princípio que tem uma aplicabilidade, né, direta, imediata e integral, assim como outros princípios constitucionais. Ou seja, a liberdade individual é reconhecida, claro, na Constituição, vivemos num Estado democrático, mas ela tem limites. No limite do dever da fraternidade, como todos os direitos. Né? O que a gente entende é que todos os direitos, eles precisam ser ressignificados pelo filtro da fraternidade, né? Que é o constitucionalismo fraterno, que inclusive quem trabalha muito bem com constitucionalismo fraterno é o professor Aires Brito. Olha, foca aqui, Ricardinho. Princípio jurídico da fraternidade, um instrumento para a proteção de direitos fundamentais transindividuais. Esse livro eu vou ler numa sentada, viu? Bacana, sei que tem um conteúdo muito denso, né, que vai abrir maiores concepções sobre o direito constitucional, sobre o princípio da fraternidade, sobre os princípios e direitos humanos e deveres humanos. Ou seja, a fraternidade como um dever humano, está anotado. A essência do direito humano é a fraternidade. É bacana o podcast, é bacana a conversa. Eu sempre também acredito nisso, sabe? De que a conversa mesmo, e o podcast é uma conversa informal. A conversa informal, você está tomando uma cerveja com amigos, você não precisa ser nem advogado, nem formado em direito, nem muito menos com doutorado. Mas você aprende muito com o outro, com a outra, com o ser humano, com as pessoas. Né? Aprende muito no diálogo. A questão é saber ouvir. Mas o ouvir não é ficar calado. É por isso que eu adorei essa invenção, essa inovação do podcast. Porque é exatamente isso. Para mim, ouvir é interagir.
Porque você fala 100% ouvindo, você ouve, mas às vezes nem escuta. É verdade, é verdade. E para você ouvir e escutar, é fundamental que você interaja. Com Eu certeza. mesmo, se eu ficar o tempo todo calado, eu me perco. Eu viajo para outras galáxias porque perco a concentração. Sim, sim. Para eu estar ligado no que você está me dizendo, eu preciso interagir. Com certeza. Né? Então, eu acho isso bacana. Então, me fala um pouco, né? Assim, a sua consistência teórica enquanto professora, né? Mestrado, doutorado, dá uma consistência teórica quem se dedica para você ler, e eu sei que você se dedica. Você não só escreveu livros, não só se titularizou, mas você também dá sequência a esse conteúdo teórico, ao acúmulo de conhecimento que você tem, dando aulas em pós-graduação, mestrado, doutorado, e passando esse conhecimento, interagindo esse conhecimento com alunos, né? Ex-alunos. Isso é muito bom, né, do ponto de vista. Mas eu queria saber, a questão é a seguinte, porque muita gente acha o seguinte, que teoria não se conecta com a prática. A teoria é uma coisa, a prática é outra. Princípio, que coisa boa, é uma receita filosófica que não tem nada a ver com a prática. Eu sou contra isso. Eu discordo disso. Acho que tem tudo a ver com a prática. Eu queria que você dissesse que você é uma militante da advocacia. Você coloca a mão na massa. Ou seja, o advogado é um prático. Sim. Né? Porque está no dia a dia. Então, você consegue conciliar muito bem a teoria e a prática. Como você faz isso nos seus anos de advocacia? Aliás, você tem mais de 10 anos. Quantos anos você tem de advocacia hoje? E qual o ramo que você atua na advocacia? Eu tenho 12 anos, Henrique Ley, de advocacia, né? E eu atuo basicamente, né, prioritariamente na área do direito público, né, que é a minha base, né? Direito público e empresarial. Nessas duas áreas que são as áreas básicas, né, que eu faço. Mas ajuda demais. Por quê? Porque, primeiro que sala de aula, ele te traz insights muito valiosos, né? Além de, obviamente, sala de aula ter uma relação que vai te trazer cliente, naturalmente. Sim. Porque eu já lecionei, lógico, há muitos anos atrás, eu estou desde 2008 em sala de aula, então são muitos anos, mas desde 2008, então já passou por mim, sei lá, mais de 1.000 alunos, né? Muito mais. Então, de fato, a gente tem o que a gente percebe é que quando você vai, né, interagindo, você vai aprendendo, você também busca a construção de teses. É muito mais fácil. Porque o que me encanta na advocacia, verdadeiramente, é a possibilidade de criação de teses. Por mais que a gente diga, muitas coisas já existem, mas veja, somente nós, advogadas e advogados, é que criamos, que inovamos. Sim. No fundo, o que o juiz faz é acatar ou refutar a tese que nós, advogados e advogadas, criamos. Uma das maiores injustiças históricas com a advocacia é isso. Porque quando chega na jurisprudência, tal desembargador, tal ministro, na verdade, tribunal... nós. Criou uma nova tese, inovou o direito, avançou. Na verdade, essa tese é criada pela advocacia. Sim. Né? Quem inova o direito? Exatamente. Esse é o grande, realmente, é a grande arte da advocacia. E é o que eu digo muito isso para os meus alunos e minhas alunas. Olha, quando vocês forem criar uma petição, quando vocês forem criar algo, criem e tragam e mostrem o que pode ser feito. Então, por exemplo, hoje eu tenho incentivado bastante, tanto no meu escritório, né, como quando eu dou algum curso, vamos utilizar as convenções internacionais. É muito utilizado, né, por exemplo, no âmbito do direito do trabalho, mas nós também podemos utilizar, por exemplo, as convenções internacionais da Corte Interamericana, né? Então, ou seja, as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos são decisões fantásticas que podem ajudar e que contribuem, né, para uma decisão, um entendimento diferenciado que antes a gente não via, que antes a gente não tinha. Então, tem situações que são difíceis que a gente precisa trazer aqui, né, e veja,
veja, as mudanças, elas estão acontecendo de maneira muito rápida, de maneira muito veloz. Então, a gente precisa trazer realmente, né, colocar... E não adianta a gente pensar, mas eu estou preocupada, eu trabalho hoje, né, na parte de direitos humanos, com a interlocução, direitos humanos e tecnologia. Então, eu trabalho com inteligência artificial, eu trabalho com todas essas alterações, essas mudanças, né, que vem acontecendo aí de forma intensa, né, no mundo. E muitos alunos e muitas alunas ficam preocupados. Professora, será que a gente vai ser substituído? Né? Então, tem até aquele livro, Tomorrow Lawyers, né? Será que nós vamos ser substituídos pela máquina? Eu não vejo que nós vamos ser substituídos. A máquina, ela pode nos ajudar. Vai ser um meio, vai ser um instrumento. Mas a capacidade criativa é toda nossa. É toda nossa. Ela não vai ter essa capacidade de criar uma tese, de mudar um entendimento da mesma forma. Né? Os juízes estão utilizando o ChatGPT, estão utilizando, né, todas essas plataformas de IA, mas não vai sair uma boa decisão, e eles sabem disso. Né? E vão ter a consciência crítica, né? Juízes que estejam utilizando, obviamente, teve aí algumas regulações, né, o próprio CNJ também já tem regulado, mas assim, não tem como, né? A gente sabe que não tem, a capacidade criativa é do ser humano. A máquina não tem capacidade criativa, nós temos que lembrar que a máquina apenas está reproduzindo aquilo que foi, né, inserido ali por seres humanos diversos, né, em algum momento. A tentação, né, de facilitar o trabalho e mediocrizar também, né? Porque nós vivemos isso hoje, a mediocrização do direito, né? Em todas as áreas, né? E nós precisamos combater isso. Sim. Porque a advocacia tem um papel fundamental, sem dúvida, estratégico no Estado Democrático de Direito para a sociedade, né? Um advogado mal qualificado ou desqualificado é muito danoso para a sociedade. Sim. Nós lidamos com liberdade, com patrimônio, com honra, né? Com bens, bens que não tem preço. Intangíveis, Intangíveis, sim, essa palavra, intangíveis. E assim como a medicina, os médicos são importantes, né, para cuidar da saúde, e todas as outras profissões são importantes, a advocacia também é. Então não pode se brincar. Eu tenho muita preocupação com o incremento que foi dado de forma irresponsável no Brasil de criação de inúmeras faculdades de direito, sem critérios mais rigorosos porque é a base, é a formação. Se uma faculdade de direito, ela não cuida, né, de forma correta da formação teórica, né, e nós sabemos, esse profissional ele terá dificuldade de exercer o bom direito. E eu falo não é só advocacia, não, porque assim, hoje nós sabemos que uma faculdade de direito não forma advogados, não forma juízes, não forma promotores, não forma delegados, forma um bacharel. Isso. Né? E a base teórica está ali. Depois, quem quiser ser juíza, promotora, delegada, né, advogada, precisa prestar um concurso. Isso. A OAB é o exame da ordem, e os outros os concursos públicos de prova e título. Mas, necessariamente, se você não tem uma boa base teórica e principalmente filosófica, de princípios jurídicos, você passa no concurso. Porque concurso é estudo dirigido. Mas, necessariamente, você não tem pode não ter uma bagagem teórica, uma bagagem filosófica, sociológica, para compreender o todo, porque direito é vida. Direito é vida. Nós lidamos com a vida, por isso que o direito é dinâmico. Porque a vida é dinâmica. Por isso que a advocacia é dinâmica, porque cuidamos de vidas, de relações humanas. Né? Então, nós precisamos ter isso. Pontes de Miranda dizia, não sabe direito quem só sabe direito. Que fantástico isso, né? Então, é complexo isso. Então, eu queria
falando em complexidade, a sociedade hoje é cada vez mais complexa. Né? E, consequentemente, se abrem novos caminhos para o exercício da advocacia. Sim. Novas perspectivas. Você estava falando aqui, internet, rede social, né? Como se assassina reputações, como se ofende a honra das pessoas pela internet, sem nenhum pudor, até com crueldade, né? Nós vivemos isso. Eu não sou contra a evolução, muito pelo contrário. Eu acho que a internet é revolucionária. Agora é perigosa, assim como a mídia é perigosa. Nós estamos na conta da internet aqui no podcast. Então, assim, é utilizar a internet, que é uma revolução e não tem volta, para fazer a boa prática, né? Podcasts com temas relevantes para a sociedade, podcast Advocacia na Veia, mas tem como finalidade esse podcast mostrar de forma muito clara, né, a importância da advocacia para a sociedade. Isso aqui, esses episódios que nós estamos fazendo não é apenas para a advocacia, voltada apenas para a advocacia, porque a advocacia é para a sociedade. É para a sociedade. Nós, advogados e advogadas, somos a voz da cidadania. Uhum. Né? É esse papel constitucional que nós temos. Né? Então, você como uma advogada de 12 anos de militância já é uma grande experiência. Militância contínua, dia a dia, né? Aprende muito. Aliado ao seu acúmulo teórico, né, na área acadêmica, como professor e como estudiosa, quais as novas perspectivas para a jovem advocacia, para a advocacia em geral, que nós temos hoje no mercado de trabalho, que você entende que podemos explorar? Que Sergipe, inclusive, é pouco explorado. Tem muitas, né, Ricley? Assim, na verdade, por exemplo, a parte de direito e tecnologia trouxe muitas questões. Quem trabalha com proteção de dados trouxe uma área assim, fantástica, né? Obviamente que exige do profissional, da profissional, uma qualificação específica. Né? Eu, por exemplo, fiz uma certificação internacional num instituto que é o IAPP, que é um instituto internacional, né, que tem até uma certificação que é feita em inglês. Mas você tem como ter certificações como o Exim, né, que você faz, e pode atuar nessa área de proteção de dados, que é uma área que tem crescido bastante, né, bastante. Além de proteção de dados, você pode atuar também na área que envolve toda essa lógica de regulação, né, regulação tem crescido, regulação de plataformas, né, advogar para youtubers, para advogar para que tem tido, né, muitas questões que tem problemas, né, no dia a dia, né, para situações que envolvem as redes sociais, situações de crimes cibernéticos, muitos crimes cibernéticos que vem acontecido para quem atua na advocacia criminal, principalmente, né? Então, a área de direito e tecnologia tem avançado consideravelmente. Não à toa que a gente tem lá na Universidade de Tiradentes dentro da linha de mestrado e doutorado, a minha linha que é específica para atuar com direito e tecnologia. Então, a área de direito e tecnologia eu vejo como uma área... tem também uma que está avançando bastante, que é direito das startups, então, que é uma área do direito empresarial, que também, sim, né, sim, tem trazido aí uma revolução na dinâmica de você lidar com as empresas, né? E a gente tem visto grandes, né, empresas que antes eram, né, começaram como startups, né, que hoje são né, empresas grandes, né, Nubank, enfim, a gente tem exemplos grandiosos, né, que
tem um resultado e que advogados, advogadas que atuam nessa área têm ganhado, né, uma expressividade. Áreas que antes a gente trabalhava muito mais numa visão do direito administrativo ou da própria ideia de administração, hoje está muito focada na advocacia, como a área de compliance. Enfim, tem muita coisa, né? E a gente tem evoluído bastante. Isso. Então, a advocacia precisa estar ligada nisso, né? Sim. Porque a nossa formação é de focar muito em direito penal, direito de trabalho, direito civil, e hoje existem vários outros ramos, né, fruto do avanço tecnológico, da complexidade da sociedade e que tem campo e mercado. Sim. Eu sempre disse o seguinte, eu já fui professor, né, durante 5 anos, no início do ano 2000, na UNIT e na Federal. E professor de processo civil na UNIT, processo de trabalho na UFES. A gente sente na sala de aula quem tem mais vocação para ser juíza, ser promotora, para ser advogada. Os alunos, as pessoas ali que a gente convive. Eu senti isso claramente. Eu vi muitos ex-alunos e alunas que tinham vocação tremenda para ser advogados e advogadas e que desistem. Desistem por falta de oportunidade, por necessidade financeira e acaba enveredando para um concurso público, né? Por questões de falta de oportunidades e até de questões financeiras. Muita gente não tem uma família que possa segurar por muito tempo, porque a advocacia é uma profissão que dá certo, que tem mercado, né? Não existe essa história de mercado saturado. Para quem se dedica, para quem tem persistência e estuda. Sabe qual é um dos problemas? Eu sei que tem muita gente em Sergipe, muitos colegas advogados e advogadas com muito valor técnico, muito valor jurídico. Este podcast vai mostrar isso para o mundo. Estou aqui em frente de uma advogada que podia advogar em qualquer lugar do mundo com a sua bagagem teórica e de experiência, né? A gente vê isso é evidente. Como você tem vários colegas e colegas advogados. Então, quero dar visibilidade a isso, porque a advocacia sergipana tem muito valor, né? No nosso curso de Direito é muito bom, né? Tem alunos fantásticos. Eu tive alunos fantásticos. E, assim, aprendi muito na sala de aula. Como professor, aprendi muito. Sim. Né? Aliás, a juventude é uma fonte de ensinamento e de renovação, né? De reconstrução de ideias para mim. Porque a vida, se você parar e empacar em ideias, você envelhece. É verdade. Né? Você tem que sempre estar se atualizando e se renovando, né? em conceitos. Agora, o que eu queria chegar na essência. Muitos, quando se formam e conseguem passam na OAB, estão a carteira da advocacia, muitos, quando se formam e passam no concurso de juiz, promotor, não, acho que chegou ao auge e para de estudar. Agora para de estudar. Isso é terrível, porque você vai acabar se desatualizando, e você vai prestar um serviço muito ruim para a sociedade, seja como juíza, seja como promotora, seja como delegada, seja como advogada. Uhum. Né? É preciso estudar sempre. Sempre. Eu não vou fazer concurso, então não preciso estudar. Engano. Claro que o estudo de nós, advogados e advogadas, é um estudo diferente de quem vai prestar um concurso, porque um concurso é um estudo dirigido, né, mais teórico, mas é preciso estar estudando, é preciso estar atualizado. Por isso a importância estratégica, inclusive, da Escola Superior de Advocacia, né? Ela foi instituída no âmbito do sistema OAB
para isso. Né? Eu fui presidente da Escola Superior de Advocacia, é o meu xodó dentro da instituição, de cursos importantes, cursos sérios, para além de institucionais, que fomente a cultura jurídica, o debate, o congresso, né? Cursos práticos, cursos teóricos. É fundamental estar sempre ligado. Agora, se você se dedica, se você estuda, se você tem resiliência, se você sabe o que quer e tem vocação, não tem erro, vai dar certo. Se você está aqui agora nos assistindo, Clara, eu estou vendo que você está consentindo o que eu estou dizendo, você está concordando, não desista. Não desista. Se você sente na sua alma, se o seu sonho é a advocacia, não desista. Continue estudando, continue se dedicando, abra. Quando você participa de eventos, participa de cursos, de debates, abra a sua visão, enxergue novas perspectivas, alternativas de trabalho, oportunidades, que você vai encontrar seu espaço. É isso mesmo. Eu acho que isso é fundamental. Mas, Clara, eu quero falar um pouquinho sobre você. Assim, como foi sua infância? Você era cajuana? Eu sou aracajuana. Somos quatro filhos. Eu sou a segunda de quatro. Tem uma mais velha, aí eu sou a segunda, depois tem mais dois, um menino e uma menina. Você e seus pais, Paulo Machado. Paulo Machado e Miriam Tereza. Miriam Tereza. Isso. Miriam Tereza, na área que é promotora aposentada. Isso. Né? Isso. Então você tem referências, tem um tio também, que é Carlos Augusto. Que é também do Ministério Público. Isso. Você não quis fazer? Não, é o único concurso que eu fiz. Você tem uma mãe e um tio do Ministério Público. Mas eu nunca quis fazer. A área fim nunca foi meu objetivo. Na verdade, quando eu estudei na Universidade Federal de Sergipe, né, e concluí em 2007, mas quando eu concluí, eu queria só ensinar. Na verdade, ensinar e advogar, a priori. Só que durante a faculdade, meus colegas, eles sempre foram muito concurseiros. E aí, durante a faculdade, eu acabei fazendo um concurso com eles. E aí, eu passei para analista do TRT de São Paulo. E eu cheguei a assumir o concurso do TRT de São Paulo por um ano, né? E aí, eu ainda fiquei um ano em São Paulo. Mas aí, depois eu voltei e fui fazer meu mestrado e fazer, né, continuar fui continuar a minha vida e advogar. E aí, eu voltei a advogar e continuei advogando, né? Eu não gostei do serviço público porque, na verdade, ele me limitava no processo criativo, né? O processo criativo, para mim, era muito importante e o serviço público, ele é bastante empenhativo, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que o serviço público, ele tem que ter uma vocação também para o serviço público. Não é todo mundo que tem essa vocação para o serviço público, né? E era um bom serviço público, né? Eu era um bom cargo, eu era analista do TRT de São Paulo, mas não me fazia feliz, eu não era feliz. Na verdade, o que me faz feliz, assim, na essência, como um todo, é advogar e ser professora, né? Eu gosto muito de ser professora. Então, eu estou diante de uma mulher com advocacia na veia. Uma advogada raiz, com 12 anos de diário exercício profissional de advocacia. E não foi fácil, viu, Henrique? Não porque é fácil. Porque a gente fácil. começou pequenininho, né? A gente começou pequenininho, né? E depois que vai crescendo devagarzinho. Vai crescendo. A advocacia é um projeto a médio e longo prazo. Né? Não adianta. A jovem advocacia precisa compreender isso. Né? Não há atalhos. Não há atalhos. É uma construção. Construção de nome. É uma construção de experiência, de vivência na advocacia. Eu acho que... E aí se consolida. Mas não tem erro. Quem segue essa cartilha... Olha... Não abrir mão dos princípios, né? Da ética na advocacia, né? Uma questão de caráter, né? Não abrir mão dos estudos, estudar sempre, né? Atuar com empatia, com responsabilidade social, né? Com dedicação, não tem erro. É verdade. Né? Quando você está estudando, você
tem, portanto, como consequência, ser competente. É verdade. Né? Quando você atua com responsabilidade social, você tem ética. É verdade. Então, são bases que lhe dão sustentação para o crescimento natural da profissão da advocacia. Você era cajuana, mas você morou em outros lugares. Eu vejo um certo sotaque aí, não tão sergipano. Como foi isso? Eu morei, na verdade, quando eu era bem jovem ainda, eu estudei no Colégio Salvador, mas quando estava no primeiro ano científico, eu fui morar em São Paulo e estudei num colégio público. Fui fazer uma experiência, na verdade, né? Eu resolvi deixar aqui todo mundo... Que coragem! Você é realmente uma mulher corajosa. Eu fiz uma experiência que para mim foi uma experiência muito importante, né? Como ainda muito jovem, eu larguei tudo e na época eu tinha muita pressão, eu sempre fui muito estudiosa, né? Mas tinha muita pressão na época do vestibular e aí eu estava muito pressionada e pedi para os meus pais para fazer essa experiência fora e morava com 28 meninas em um outro, lá pertinho de Caucaia. República, né? É como se fosse, né? Mas era no movimento que eu participo, do movimento dos focolares. Focolares, né? sim. Exatamente, movimento né? da Igreja Católica. Isso, num lugar chamado Mariápolis Gineta. E aí eu morei nessa Mariápolis Gineta com 28 meninas e estudava num colégio público. E foi uma experiência linda, porque era uma experiência mesmo... São Paulo capital. São Paulo capital. Mas, na verdade, eu morava próximo, né? Porque a Mariápolis não ficava bem em São Paulo capital, né? Ficava próximo ali em Caucaia. Era uma região, né? Numa região. E ali eu fiz a primeira experiência de morar um ano fora, né? Longe de meus pais, longe de todo mundo. E foi uma experiência muito bacana, muito bacana. Um ano bem diferente. 10, né? Representou uns 10 anos, né? Amadurecimento. Sim. A gente sai fazia... do conforto. A gente fazia voto de pobreza. Isso. Era bem interessante. A gente fazia voto de pobreza, a gente não tinha... Que é a filosofia do Focolares, Isso, né? A gente também tinha que trabalhar. Eu trabalhava numa padaria, tocava numa banda, era legal, era uma experiência, foi uma experiência muito legal. Quantos anos você tinha, né? Eu tinha 16, eu tinha 16. E aí depois eu voltei, né, e aí fiz minha graduação aqui, fui pra Bahia pra fazer... Você se formou na Universidade Federal de Sergipe, aí fui pra Bahia, fiquei na Bahia, fiz o mestrado na Bahia, depois fui pra São Paulo, fiquei em São Paulo, aí depois de São Paulo, fiquei em São Paulo um ano e pouquinho em Santos, né, pra fazer essa experiência de analista, né, quando foi em Santos. Foi em Santos. Depois retorno e fico indo e voltando para Aracaju, Salvador de novo, para fazer doutorado. Foram 4 anos de doutorado, né? 3 anos e meio, mais ou menos, 4 anos. E sempre indo, né? Meu sogro e minha sogra moram em Recife, né? Então fiquei também, tenho essa... E o movimento dos focolares também, desde a minha juventude, eu fiz muito, né? Esse percurso para Igaraçu, porque lá tem uma base, né? Lá tem uma Mariápolis também em Igaraçu. Então, Igaraçu é em Pernambuco. Né? Então, tá. por muito tempo eu ficava em Recife, por muito tempo. Então, por isso o sotaque muito puxado, né? Muito puxado por lá. Então, assim, eu rodei um bocadinho. Isso é uma experiência rica. Bastante. De vida. Bastante. E isso é também muito importante para a advocacia. Sim. Essa experiência para além fronteiras, mas não só para além fronteiras, para além dos muros familiares, do conforto. Você sai do conforto para São Paulo, uma cidade grande, enorme, né, para um projeto, né, de vida filosófico da Igreja Católica, Focolares. Quem é católico sabe, né, do que estamos falando. E você veja, na sua essência, a gente percebe que você é uma mulher decidida, corajosa, né, estudiosa e, sobretudo, e aí eu conheço, posso dizer com certeza, com muito bom caráter. E pessoas como você, Clara, precisam ocupar espaço. Você já ocupa o seu espaço na advocacia, no magistério, né? Isso é importante. Você ocupa esse espaço de forma muito qualificada, muito correta, com muito compromisso social. Eu sou seu fã. Porque eu
eu sei o que você faz. Não é só discurso. Porque muita gente é retórica, mas eu quero ver é fazer na prática, né? A gente vê muita retórica, um discurso bonito, mas na prática diz o discurso, né? Desmente o discurso. Mas você fala muito bem, você explana suas ideias com muita precisão, né? Com muita clareza, né? Você tem um podcast Falando às Claras, por favor, no canal YouTube Falando às Claras. É um podcast muito interessante, né? Que você conversa com mulheres, dá espaço às mulheres advogadas, né? Eu acho uma iniciativa fantástica, né? Porque a mulher cada dia mais precisa ter voz e vez, né? Precisa ser escutada, né? E precisa que suas ideias e a sua luta seja implementada de fato. E mais um espaço que se cria às mulheres advogadas, que é o seu podcast Falando às Claras. Eu já estou lá inscrito e acompanho toda semana, né? Os 3 episódios foram muito bons. Obrigada. Muito bons, né? Os colegas advogados que participaram. Mérito delas, né? mérito delas. Isso. Foi Gabi Lobo, a primeira, né? Foi, depois foram mais 3. Depois foi Graziele. Isso, e mais 3 colegas. Mais 3 colegas. Isso. Priscila Águita, Mendes, isso. Águita Vasconcelos e Stephanie Rezende. Eu assisti todos os 3, achei fantástico. Você está de parabéns por essa iniciativa. São iniciativas como essa que são necessárias, né? Então, você, no seu magistério, coloca ideias, né, que você estudou, acumulou sobre direitos humanos, sobre direito constitucional, na perspectiva da fraternidade para os alunos, né? Escreve um livro como esse, né, que abre caminhos, que abre a concepção de quem é seu aluno, de quem é sua aluna, de quem lê esse livro, né? Você, na advocacia, é uma referência de mulher que se impôs, né, numa sociedade machista, que ocupou o seu lugar, né, com competência, com coragem, né, com sensibilidade, porque está, né, na pele a sensibilidade da mulher, muito mais sensível do que o homem, né? Assim, eu sou entusiasta dessa luta, né? Claro, e você disse logo no início, e é pura verdade, nós homens não temos como sentir como a mulher sente, né? As dores, as agruras, os preconceitos. O máximo que a gente consegue é ser sensível e solidário a essa luta. Isso. E apoiar essa luta, que é o lugar de fala e é o momento. Acho que chegou a hora, não é possível, estamos no século, caminhando para metade do século XXI, da mulher dar este salto no avanço dos direitos das mulheres, em geral, não só da advocacia, mas em geral, claro. E a advocacia precisa dar esse exemplo. Pode ser uma referência. Sergipe já foi referência, né, em questões de formação de chapa, com chapa igualitária de mulheres, e Sergipe pode ser referências em avanços, mais avanços, inclusive na legislação, né? Na legislação, no regimento, nos provimentos da OAB para avanço do direito das mulheres, né? Para isso é preciso que este movimento de mulheres, ele ganhe corpo, ele efetivamente possa, com a sua força, com o seu conteúdo, né, com uma ação coletiva, com a unidade das mulheres, com a conscientização, né, das mulheres e dos homens que são sensíveis, Sim, possam efetivamente implementar mudanças substanciais. assim seja. Assim seja. Tem coisas assim, eu sou uma pessoa de formação como advogado, né, que não me considero uma pessoa radical, não sou uma pessoa radical. Eu tenho princípios, eu tenho lado, mas
eu aprendi com a vida e com a advocacia a dialogar com os contrários. Porque dialogar com os contrários, com a divergência, é um exercício da democracia e Sim. da humanidade. Né? E até porque nós temos ideias, temos convicções, mas não somos os donos da verdade. Sim. Muitas vezes a gente aprende e reformula ideias na divergência, no diálogo com a divergência. Sim. Agora, existem situações que é preciso ser radical, Verdade. porque senão não avança. E essa é uma delas. A causa da igualdade de gênero é uma que tem que ter uma ação radical. Né? Para se mudar com substância, né? E se mudar com substância a legislação e se conquistar direitos, né, fundamentais. Então, Clara, eu agradeço demais a sua presença, mas antes de encerrar, tá tão gostoso, eu não quero encerrar não. Tá bom demais, Ricardinho, isso aqui. Essa mulher é inspiradora, né? Clara Machado é inspiradora. Mas, Clara, você estudou no Colégio Salvador, você estudou na Universidade Federal de Sergipe, você estudou no Colégio Público em São Paulo. Que rica experiência, eu não sabia disso. Que negócio legal. Mas a sua infância, suas amizades de infância, você cultiva, como você gosta de esporte, qual o seu lazer? Você além de estudar, quem gosta de estudar, estuda como lazer, verdade, né? Mas verdade. além de ler, de estudar, de advogar, quem tem vocação advoga também com prazer. Mas, para além disso, Então, eu gosto muito de... Hoje, as meninas, né, são o meu grande lazer, né? Ficar com as crianças. Então, eu tenho duas. Eu tenho Letícia e Luísa. Letícia tem 8 anos, Lulu tem 4 aninhos. Então, a gente faz muitas coisas juntas, né? Vamos em piscina, ir pra praia, né? Então, ficar com elas é o meu grande lazer, né? O que eu faço de melhor, né? Ser mãe, eu acho que é a minha prioridade, né? E é onde eu sou mais eu, né? Então, esse é o que eu mais gosto de fazer, mas eu gosto também de tocar, eu toco violão, né? Então, olha, você toca violão! então eu gosto também, né? coisa De boa. tocar e jogar. Zezinho toca também, não? Zezinho não, Então Zezinho não. ele me escuta. Você canta e o encanta. Aí toca. Mas aí a gente também gosta de assistir filme, né? Sair para cinema, essas coisas, né? Então, mas o que eu gosto mesmo, eu gosto muito de esporte. Então, hoje eu faço beach tênis e corro. Né? Basicamente, são... Tá em forma. Eu gosto bastante. Futebol não gosta? Quando eu era mais jovem, eu jogava futebol. Sempre joguei muito. Joguei bastante. Jogava, inclusive, na UFES, tinha campeonato. Eu jogava no campeonato o campeonato lá do direito mesmo, né? A gente tinha e eu era jogadora e era da artilheira lá. Eu e Ludmila, eram as artilheiras. Então, eu sempre gostei de futebol, só que é difícil a gente conseguir montar grupo de mulheres para jogar futebol, Sim. né? Então, acabou que depois eu nunca mais joguei, mas eu gosto de futebol, Você sempre vê que gostei. até nisso houve um avanço também. Né? Hoje não, o quando futebol eu era... feminino, a Copa do Mundo feminino. Sim, avançou bastante, Hoje tem um time, eu vou trazer aqui Daniele é presidente do Confiança, do clube, do time feminino do Confiança. Sim, e é vice-presidente do Confiança. Sim. Daniele Hoje Ferreira. sim. Hoje tem. E o Confiança está E hoje participando tem do campeonato nacional. E tem mulheres, advogadas também, que acho que tem um grupo, né, que jogam, sim. né, com frequência, Isso. né? Então, hoje sim. Mas aí, porque hoje o beach tênis me encantou e eu tô mais no beach tênis, mas eu sempre gostei muito do futebol. Mas qual também. é o seu time de coração? Nenhum. Nenhum. Não tenho time. Não tenho Gosta time. de futebol, jogar futebol. Mas nunca Isso torci. É raro. Nunca Isso torci. É raro. Nunca torci. Engraçado, né? Nunca torci pra nenhum time. Então eu não era de assistir, eu era de jogar. De jogar, mas de assistir não. Nunca assisti. Porque eu nunca gostei de assistir televisão. Isso era isso era algo meu. Né? Eu assisto assim um seriado, mas nunca gostei de assistir. Agora eu gosto muito de ler. Muito. Aí eu leio tudo. Assim, de todos os tipos de livro, não necessariamente o livro, né? De direito, né? Eu leio todos os tipos de livro, mas gosto muito de ler. Assistir mesmo é filmes. Filme sim.
Filme que suspense? Eu gosto romance? muito de filme de vida real. Filme que toque, assim, que faça sentido, né? Que tenha alguma Drama. mensagem, drama. Eu gosto bastante. Eu gosto bastante. Aqueles filmes. Eu gosto de chorar em filme, então eu tenho essa carga de sensibilidade. Então você gosta muito de literatura? Gosto demais, 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 demais. Está lendo algum livro hoje? Na Eu literatura, li recentemente um livro chamado Aurora, né, que é o Despertar da Mulher Exausta, que é muito interessante, que vai falar um pouco, né, dessa Aurora? O Despertar da Mulher Exausta. Não conheço. É um livro que é de uma... Eu esqueci agora o nome da autora, mas é aquele podcast Óbvios. É de um podcast, né? Ela faz aquele podcast Óbvios e ela vai falando um pouquinho, né, do que é esse Despertar da Mulher Exausta. Foi o último livro que eu li. E é um livro que é muito interessante, que vai falar desse despertar da mulher mesmo, né? Porque, assim, a gente vive em exaustão, porque a gente dá conta de muitas coisas, né? Então, a gente precisa parar, a gente precisa também olhar para nós mesmas, né? E entender que nós não somos, né, essas super mulheres, que nós temos que ter o tempo para cada coisa, que nós não somos multitarefas, que nós não somos... Bem interessante a perspectiva dela, né? E esse despertar, ele também é um despertar para a consciência da coletividade, que a coletividade cobra muito de nós. Então, dizer assim, olha, nos dê um tempo, sabe? Sociedade, nos dê um tempo, nós precisamos desse tempo. É muito interessante, bem interessante. Quando a gente escreve um livro, quando a gente ensina, a gente tem um sentimento equiparado, vamos dizer assim, a filhos e a filhas. Você tem 2 filhas. Sim. Letícia E Luísa. Isso aqui é um filho seu. Sim. Né? Um livro. Isso aqui tem alma. Tem. Né? Não só tem letras e conhecimento jurídico, tem alma. Né? E tem muita dor também aí. E muita dor. Né? Muito sofrimento. Muito sofrimento. Né? E alegrias. Sim. A alma, né? Ela, em nossas almas reside tudo isso. Sim. Né? Nós passamos por isso. Você tem ex-alunos e alunas, mais de 1000. Né? Você tem livro, você tem filhas. Eu equiparo livro e ex-alunos como filhos. Sim. Né? Eu queria que você desse uma mensagem para a gente terminar esse aqui podcast para os seus ex-alunos e alunas que estão na advocacia, que estão em outra profissão, no direito, os seus atuais alunos e alunas e, por que não, a advocacia sergipana, nesse momento. O que é que para a vida, né, para a vida profissional, porque eu não consigo me desvencilhar da vida pessoal com a vida profissional. Se eu não estou bem pessoalmente, se eu não me realizo pessoalmente, eu não consigo desenvolver um bom desempenho profissional. Né? Eu dizia assim quando ensinava, cuidado que vocês vão. Eu via alunos que não tinham nenhuma vocação para o direito. Alunos. Estava lá, passou no vestibular, muito bem, mas não tinha vocação para o direito. É difícil você chegar só, mas eu falava no coletivo, dizia assim, olha, faça uma autorreflexão. Né? Quando você busca dentro do seu âmago, né, a verdade através de uma meditação, de uma reflexão, você dá um salto. Se não tem vocação para o direito, tenha a coragem de trancar a faculdade e fazer uma outra coisa. O seu coração bater mais forte, é ali que você deve ir. Se você não tem vocação para ser juíza, ser promotora, ser delegada, e se tem vocação para a advocacia, não caia na tentação da segurança financeira, a não ser que não seja uma coisa extremamente necessária, né? Mas não caia na tentação de você... Porque há uma segurança financeira, né? Um magistrado ganha muito bem, os padrões brasileiros, né? Membro do Ministério Público. Mas se é só isso, você vai ser infeliz. Sim.
você vai ser infeliz. Poxa, e a vida é tão curta para a gente ser infeliz, a gente não merece ser infeliz. O barato da vida é ser feliz. E não há como você ser feliz se você estiver numa profissão que não lhe contemple, não contemple a sua alma. Assim como um casamento. Profissão é um casamento, né? Quando você não está feliz no casamento, lhe afeta a sua alma, né? Então, quando você casa com uma pessoa que você ama, você tem que casar com uma pessoa que ama. Né? Porque você vai acordar e dormir todos os dias com aquela pessoa. É verdade. Né? Então, não há chance de você ser feliz se você acorda e dorme com aquela pessoa e não a ama e não se entendem. E não há chance de você ser feliz quando você acorda, toma café e vai ao trabalho que você não ama. Não há chance de você ser feliz. Então, é uma decisão muito... E assim, é cruel até. Porque nós, muitas vezes, somos... não, muitas vezes não. Hoje, com 17 anos de idade, chega na nossa frente uma decisão. Qual a profissão que você quer para fazer o vestibular? Você vai se inscrever em quê? Pois é, dificílimo. É muito difícil, Clara. Eu, por exemplo, eu tinha uma dúvida muito grande entre fazer direito ou jornalismo. Um dia antes do prazo final para eu escrever no vestibular, eu tinha essa dúvida entre direito e jornalismo. Graças a Deus que eu tomei essa decisão de direito, porque eu se encontrou, me encontrei principalmente na advocacia. Quando eu me formei, eu disse, eu quero ser advogado e professor. Né? E 5 anos depois fui ser professor, por isso tem tanto aluno aí que eu já juiz. Esse cara é velho demais, não, só tenho 54 anos, ainda viu o cabelo branco, igual o Paulo Machado, né? Mas sua família tem muita gente de cabelo branco, de Carlos Augusto Alcântara Machado também. Mas assim, eu fui professor com 28 anos, porque tinha isso em mira, né? Até 33, aí quando fui... o destino me colocou na frente, eu acabei decidindo ser presidente da OAB muito cedo, com 33 anos, e cortou o meu projeto de fazer mestrado, doutorado. Hoje estou refletindo no resgate disso, porque nunca é tarde para estudar, né? Para fazer um mestrado, doutorado, enfim. Sim. Então, assim, Clara, veja, é nesse contexto, eu queria lhe contextualizar, assim, qual a mensagem, né? Quais as palavras finais que você deixa aqui para a advocacia, principalmente para a jovem advocacia, para os seus ex-alunos e alunas, né? Num contexto de vida hoje que nós temos, para a pessoa ser plena? Então, eu acho, Henrique Clay, que primeiro a gente precisa fazer aquilo que ama, sem dúvida, como você disse, e eu digo sempre isso para os meus alunos, né? Façam aquilo que o teu coração realmente pulse, né? Aquilo que você vibre. Eu fui servidora pública e eu era infeliz, né? E eles sempre pedem para eu contar a minha história, e eu conto minha história várias vezes, porque eu pedi exoneração, e pedir exoneração é um ato de coragem. Muito. Né? É um ato de coragem. Aí ganhando bem. Ganhava super bem, né? E eu pedi exoneração e voltei para advogar, reinício de advocacia, porque, né? Então, é para recomeçar a minha advocacia. Mas eu fui tão feliz quando eu voltei, sabe? Que eu pedi exoneração e eu disse assim, como as coisas são diferentes de acordo com a lente que você coloque, né? Então, eu diria para que você, assim, para aqueles meus alunos, aquelas minhas alunas e advogados e advogadas, principalmente aqueles que estão iniciando, é que não desista, sabe? Se você sente que a advocacia é o seu lugar, né? Que persista, que persevere, que seja resiliente, que vai chegar. Eu não tive nenhum apoio financeiro dos meus pais. Eu me lembro que às tardes eu ia para o escritório e a gente ficava, eu e Tatiane Goldar, né, que era minha sócia naquele momento, e a gente ficava planejando o que a gente vai fazer. A gente não tinha nenhum cliente. E a gente, e aí, agora, o que a gente vai fazer? E a gente estudava, e depois ia chegando. A colheita
colheita, ela acontece com 3, 4 anos. A colheita, ela não é imediata. Isso. Então, é preciso ter paciência, é preciso ter perseverança. Então, de fato, o início é duro, a advocacia dativa ajuda muito, a gente precisa, né, ter uma perseverança. E o que eu diria para ser feliz plenamente, é que a vida é uma só. E como a vida é uma só, a gente não tem tempo de passar ela limpo, né? Então não dá para fazer rascunho. Então nada de rascunho, você só tem uma vida. Então você não tem tempo de passar limpo. É isso. Valeu, querida. Muito obrigado. Obrigada, Você querido. foi um podcast maravilhoso, porque você é inspiradora. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. E em outro momento nós vamos voltar aqui. Tá Vamos bom? sim. Vamos em frente à luta. A advocacia é luta e é preciso sempre ter coragem. E você é uma mulher de coragem e uma mulher de luta. Por isso, você é uma mulher com advocacia na veia. Valeu. Valeu. Até mais.